No mundo capitalista da forma em que vivemos, é quase comum, em questão de segundos, quando a gente percebe um anúncio, um comercial, a gente já saber se o produto está barato ou se está caro. Até mesmo no mercado, quando a gente vê uma barrinha de chocolate, a gente bate o olho e vê o preço do objeto. Mas por que a gente decide levar aquela barrinha de chocolate para casa? Porque a gente observa o valor de forma subconsciente. E nesse vídeo eu quero te propor a ver mais o valor das coisas e menos o preço. Solta a vinheta. E antes da gente ir pro vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva se você ainda não for inscrito. Bom, é muito comum que a gente saiba o preço de alguma coisa, se está barato ou se está caro, guiado por viés que já são impostos na gente. Porém, quando a gente sabe o preço da nossa casa, a gente só sabe o número por qual ela pode ser vendida. Mas e a história da casa? E a história que a gente viveu ali? Quem conta somos nós, então para nós tem um valor maior do que o preço. Aquele seu par de sapato que você gosta tanto, às vezes você foi em uma festa com ele, o momento da compra te marcou para ele ter um valor para você que não reflete o preço que ele tem. Na maioria das vezes nós precificamos as coisas de maneira muito rápida. Porém, a decisão de vender ou de comprar, ela vem do nosso subconsciente. Então, mesmo que a gente use várias vezes no nosso dia a dia sem perceber, acaba que seria muito bom que a gente olhasse para isso, porque é uma coisa boa, a gente ter essa decisão, fazer todo esse envolvimento de comprar ou não uma coisa é muito bom, só que acontece de forma tão rápida que a gente não tem tempo de parar, olhar e analisar. Então, o propósito desse vídeo aqui é a gente ver que a gente faz uma coisa bacana e que a gente pode olhar mais para isso para ficar melhor ainda. Quando a gente olha para os nossos pontos bons, nós conseguimos fortificá-lo. E agora, trazendo isso para o mundo dos investimentos, eu vou te contar sobre um cara chamado Benjamin Graham. Ele é como se fosse o pai dos investimentos, das teorias, porque ele foi um dos primeiros escritores ali a abordar uma lógica por trás dos investimentos. E eu gosto muito da teoria de investimento dele chamada Value Investing, que é investimento de valor. Ela é um pouco antiga, pode ter gente que fala até que ela está desatualizada, mas a gente pode aplicar ela até nos dias de hoje, como Warren Buffett, que é o investidor mais famoso de todos os tempos e o mais bem sucedido até então, aplica constantemente e ainda consegue tirar bons resultados. E esse método é de certa forma simples e eficaz. E só da gente aplicar ele, a gente já está na frente de muita gente que tem até tempo de mercado, pelo simples fato que a gente precisa ter disciplina e constância para aplicar o método. Eu vou te apresentar ele em duas etapas aqui para ficar uma maneira bem simples, muito fácil de entender que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Vamos lá. Em primeiro lugar, nessa teoria do Value Invest do Benjamin Graham, é uma coisa que eu já venho falando aqui no canal e prezo muito a todos vocês, principalmente os que vão iniciar no mundo dos investimentos. A primeira coisa do Value Invest é você investir com uma filosofia de longo prazo, pensando lá na frente. O segundo lugar dessa filosofia é que toda empresa, na ótica de Benjamin Graham, deve ter um valor intrínseco. Ou seja, vamos imaginar que você vai investir aqui no Henrico e essa empresa está sendo ofertada na bolsa a R$8.000. Mas você sabe que de computadores, de câmera, equipe, filmagem, todo o estúdio, tudo tem um valor ali de R$15.000. Então você tem um gap de R$7.000. Esse gap seria como se fosse uma margem de segurança de R$7.000. Então você vê esse valor intrínseco e aí você investe nessa empresa que tem esse gap para você poder aproveitar. Outra ótica a se seguir também do pai das teorias é que quando você compra uma empresa, você está comprando realmente uma parte dessa empresa e não um ticker da bolsa, 4 letrinhas ali com um número que você vai comprar por um preço, subir um pouquinho e já vai vender para gerar um pouquinho de lucro. Quando você compra uma empresa, você compra dos funcionários de chão de fábrica até o CEO, você faz parte do negócio, você é um sócio. Com essa ótica, nós compramos as empresas pensando no longo prazo, querendo que nós sejamos sócios pela eternidade enquanto durar a empresa e que a gente participe dos lucros dela. A empresa cresce e nós crescemos juntos com ela. Mas eu vou te apresentar também duas óticas que vão ser muito importantes se a gente aliar com a teoria do Value Invest. Geralmente, quando a gente vai investir numa empresa, nós também consultamos na análise fundamentalista os gestores, nós conhecemos o negócio e por isso que é muito importante uma coisa que eu falo, que quando a gente vai investir, é bom a gente saber do que se trata, tem que ser fácil e compreensivo, você tem que saber o setor, você tem que saber explicar o setor, porque não adianta você trabalhar no setor da saúde, querer investir numa petrolífera, se você quiser conhecer, se você tiver um conhecimento prévio, muito bom, mas você
concorda que você vai ter muito mais conhecimento no setor da saúde. Você vai investir ali num setor que você já é familiarizado, já sabe os lucros do negócio, como que o negócio pode crescer, como que o negócio pode perpetuar. Então vamos dizer que você investiu num negócio que você conhece os gestores e aí chegou uma grande crise. O mundo parou, o que quer que seja, até o que estamos vivendo agora. O que aconteceu? Todas as bolsas caíram, o preço de tudo abaixou, porque as pessoas que não conhecem do mercado, não vêem a perpetuidade ou simplesmente têm medo de perder mais dinheiro, tirou o dinheiro. O mercado é simplesmente uma lei de oferta e demanda. Enquanto tiver gente vendendo mais barato, o mercado vai precificar a ação mais barata. Aquele preço que você vê lá na bolsa de uma ação é o valor final que ela foi comprada ou vendida. Então, se a sua ação caiu, é simplesmente porque alguém quis vender mais barato. Mas, se acontece essa crise, os preços caem e você ainda acredita na empresa, que ela pode ter futuro, que os gestores vão dar o melhor para ela continuar, o que você faz? Vamos imaginar a seguinte situação, uma continha bem simples. Você investe R$100 todo mês em uma empresa e aí os preços caíram. Esses R$100, a ação cotada a 10, você comprava 10 cotas mensalmente. Só que as ações na crise caíram para R$4. Se você ainda confia na empresa, ainda vê que tem uma chance de perpetuidade e, claro, você tem uma reserva de emergência para passar por essas crises e ter uma boa cabeça nesses momentos, esses R$100 agora compram 25 unidades, 25 cotas, porque ela desceu para R$4. Porém, o valor, que é o tema desse vídeo, o valor da empresa ele não foi alterado. Simplesmente o preço momentâneo. Pô, mas com tudo que eu falei, quando que a gente sabe a hora de vender uma ação? Porque tem um momento de compra e tem um momento de venda. É simplesmente fazer o contrário. Quando a gente sabe que o valor está acima do preço, a gente compra. Quando o valor está abaixo do preço, o preço está acima do valor, é a mesma coisa, a gente vende. Porque se perdeu o sentido ter aquilo, não tem mais necessidade de você ter aquela empresa. Nós somos sócios das empresas e quando a gestão muda ou está indo para um caminho que você não concorda e você não tem o poder suficiente de participação da empresa para falar, gente, vamos seguir por aqui, porque você acha que aquele é o melhor caminho e a empresa quer seguir por lá, onde você vê que não tem perpetuidade, que não tem um futuro tão bom, você simplesmente pega o seu dinheiro, coloca na mala e vai investir em outra empresa. Não tem por que nos apaixonarmos por empresa a ponto de nunca vender. Existem os dois momentos, porém a filosofia de Value Invest, que é uma coisa que eu uso, a gente espera sim estar com a empresa por toda a eternidade enquanto existir os negócios. Agora eu vou te apresentar alguns exemplos que eu até cheguei a falar lá no começo para você entender um pouco mais como que funciona essa questão de preço e valor dentro da nossa cabeça. Quando você já passou pelo supermercado todo, fez toda a sua compra e aí você para na fila, imagine que você vê uma barrinha de chocolate. E vamos imaginar que esse é o chocolate que você mais gosta. Então você já terminou todas as suas compras no mercado e você viu ali na prateleira que o preço é R$8. Agora vamos voltar um pouquinho lá para os métodos de produção, que a maioria das pessoas sabe que a gente aprende isso na escola. Quando a gente pega ali a produção da barrinha de chocolate, tem o custo do material, tem a embalagem, tem os funcionários, as máquinas, todos os gastos da empresa, logística, até para pagar, para estar ali naquele ponto, o fabricante paga para estar exatamente no ponto que você vai ver melhor o produto dele e vai ter um marketing legal. Então, todos esses custos, se for dividir para cada barrinha, dá um valor abaixo de R$8, que é o preço dela, porque ele tem que ter um lucro, né? Os produtos geralmente são criados para terem lucro. Agora, pra gente, a gente tá vendo aqueles R$8 ali. O que faz a gente decidir que quer levar ou não? Quando a gente vê ali, desperta uma coisa no nosso cérebro. Quero ou não quero tanto assim. Então, o que faz a gente querer, o que tem por trás desse querer, é o valor que ele vai proporcionar a gente. Não é simplesmente pegar a barrinha, desembrulhar e comer. É a sensação de prazer ao comer o chocolate que você gosta, a sensação de prazer de você ter uma batalha, sua semana foi difícil, você fala, pô, vou comer o que eu gosto, vou comer o que eu sinto prazer. E aí, pode colocar o chocolate nisso, o sanduíche, a pizza, o que você se sentir à vontade para comer e sentir prazer. Então não é o preço de todos esses itens que vai fazer a gente comer, levar ou não. E sim o valor que ele traz pra gente. Lembra uma coisa,
nunca é o meio você está comendo, mas sim o fim, o que você vai sentir com isso, o após. Agora vamos imaginar que o chocolate, a pizza, o sanduíche, o que quer que seja para você, seja apenas um produto, apenas um alimento, que não te cause todo esse valor, que não te cause toda aquela emoção. Por que você compraria? Por que você não pode comer alguma coisa que simplesmente é mais saudável, vai te ajudar na saúde e ainda vai ser melhor para o seu bolso? Se não te produz valor, você não compra. Como eu já falei antes também, o caso do tênis, o caso da nossa casa mesmo. Então, quando você visita a sua casa de infância, quando você visita a casa dos seus pais, das pessoas que você conhece, tem aquele sentimento de acolhimento, de tudo aquilo que gera valor ao ambiente, ao bem, ao produto, que quer que seja. Então, a gente está olhando mais para o valor da coisa. E a partir de hoje, a gente quer olhar mais para o valor e menos para o preço. Como eu falei, se for olhar só para o preço, a gente simplesmente vai comer o mais saudável, vai vestir o mais barato, ou enfim, vocês entenderam essa parte. E uma coisa muito interessante é que a gente não pode deixar esse sentimento, essa emoção, tudo isso tomar conta do nosso pensamento geral, da nossa razão. Porque imagina, você tá andando pelo shopping ali e você vê uma bolsa legal, um casaco legal que até tem um valor interessante para você. Só que o preço não cabe no seu bolso. Você tem dívidas ou simplesmente não cabe no orçamento. Tem coisas hoje em dia que não cabem no orçamento. Mas você pensa assim, poxa, eu quero tanto, eu preciso tanto. Então, cuidado nessa parte, porque o que a gente não precisa, que aquele valor não vai acrescentar tanto pra gente, porque se a gente parcelar isso, pode ser que a gente acabe enrolando em uma dívida que aí o valor não vai chegar tão no status quo da coisa. Então, vamos prestar bastante atenção no nosso pensamento, na questão de valor, e vamos olhar mais o valor do que o preço das coisas. Essas teorias foram muito importantes na minha vida, eu espero que seja na sua também. Uma coisa que eu proponho é que quando a gente for comprar alguma coisa, até no decorrer dessa semana, tenta fazer isso, vai ser muito legal. A gente entender e entrar um pouco mais no nosso subconsciente. Quando você for comprar um doce, qualquer coisa que seja, enxergue o valor daquilo. Eu não estou falando para você não comprar, simplesmente enxergue o valor nas coisas que você for comprar essa semana, qualquer que seja. A gente vai perceber que muitas das vezes a gente dá muito valor às coisas. E não no sentido ruim, no sentido bom mesmo, é por isso que a gente compra. Pessoal, um recado muito importante que eu queria passar antes do final do vídeo, vocês vão reparar que agora aparece o meu Instagram aqui em cima. Vocês podem ir lá no direct que eu vou ter total carinho e atenção para responder vocês. Podem comentar aqui também em todo vídeo do YouTube suas dúvidas que eu também vou responder da mesma forma. Deixa o like no vídeo, se inscreve. E outra coisa também muito interessante sobre o meu Instagram é que todos os dias eu abro uma caixinha de pergunta lá para as pessoas fazerem as perguntas que são muito pertinentes. É importante essa caixinha porque talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Então, como eu tenho esse espírito de tentar ajudar, nós temos esse espírito aqui de ajudar uns aos outros, manda lá a sua dúvida que muito possivelmente vai estar ajudando mais uma pessoa. Recado dado, então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, até a próxima e tchau!